Então, boa noite a todos. Eu sou a Alessandra, sou coordenadora do curso de Gestão Financeira da FICE, e hoje nós estamos aí promovendo, com o apoio das professoras Renata e Silvana, nós elaboramos esse evento para quem é da área de gestão financeira, para quem tem interesse na área de finanças, de investimentos. Então, nós bolamos o evento, Renata, Silvana e eu, e é um evento maior, que é a Semana Mundial do Investidor, que ele é promovido pela IOSCO, certo? E pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é a quarta Semana Mundial do Investidor. E a FICA está fazendo parte desse evento, e nós vamos falar hoje sobre estratégias de investimento e mercado de ações. Vamos iniciar hoje com um bate-papo entre as professoras Silvana e Renata, que elas vão falar um pouco sobre investimentos, né? Renata, que é doutoranda e mestre em administração e professora da instituição, Silvana também mestre em economia e professora da nossa instituição, então elas vão iniciar batendo esse papo sobre os tipos de investimento. A partir das 20 horas, a professora Umbelina, ela vai chegar e vai falar um pouco sobre mercado de ações. Então, aproveitem a noite, aproveitem o evento que foi feito para vocês. Então, passo a palavra aí às meninas. Obrigada, Ale. Começa tu, Renata. Posso começar? Eu acho que é um evento massa para a gente trocar experiência. A Ubelina é uma professora super experiente, então eu digo para vocês, anotem as dúvidas e extraiam o que puder dela. Eu vou estar aqui também ligada para a gente conversar bastante, tá certo? Só uma recomendação geral, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui no nosso bate-papo a gente é super tranquilo, vocês podem perguntar quando vocês quiserem, tá certo? E durante a parte do Ubelina a gente faz como, Ale? A gente coloca as dúvidas no chat e a gente vai lendo. Isso, né? Quando o Belino iniciar, vocês vão colocando. Até quem tiver dúvida também, para a Silvana e para a Renata, vocês vão anotando aqui do lado que eu vou repassando para elas. Pronto. Quando o Belino iniciar, da mesma forma, colocam as dúvidas no chat e a gente pode ir perguntando, se ela for abrindo para perguntas durante a apresentação, ou então no final a gente faz todas as perguntas. Isso, então a dica que eu dou, anotem as dúvidas aí e coloquem no chat, vão registrando, que a gente vai, meio possível, lendo, respondendo. Se no final a gente conseguir reservar um tempinho, a gente promete que conversa bastante com vocês, tá bom? Sil, para mim é um prazer estar contigo, eu adoro conversar contigo. Os nossos cafés estão morrendo de saudade. A gente conversa quase que diariamente sobre muitas coisas, né, Renatinha? Sobre muitas coisas, inclusive sobre o que está acontecendo no mundo, né? Vocês devem estar acompanhando o que está tendo muita mudança hoje com relação ao sistema financeiro em si. O Belinda vai falar um pouquinho mais na frente sobre investimentos, então é bom vocês ficarem ligados, porque os investimentos estão uma loucura, a bolsa está uma loucura esse último tempo de pandemia. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que está esse cenário. O que eu vou fazer com a Silvana aqui é mais um bate-papo sobre a gente entender um pouquinho o que é que está acontecendo aí com as nossas empresas, né, Sil? O que é que está acontecendo aí no mundo. Claro. E depois a gente fala um pouquinho sobre como é que nós, investidores, podemos aí extrair um pouquinho desse conhecimento e nos organizarmos para fazer investimentos bem assertivos, né? Infelizmente, a renda fixa, que é a nossa queridinha, não está rendendo lá essas coisas, tem que ficar aí preparado, e a renda variável e a bolsa acaba sendo uma opção realmente mais atrativa para quem quer investir. Então, o Belinda vai realmente percorrer com você esse caminho. Silvana, quer comentar alguma coisa antes de começar? Pois eu tenho certeza que será uma excelente palestra. A professora Umbelina, ela é muito bacana. Eu a conheço do tempo que eu era professora substituta na UFPE. Tenho até um livro dela, Fundamentos do Mercado de Capitais. Então, vai ser uma noite, tenho certeza, que de muito aprendizado. Bem, então ela vai fazer a palestra dela sobre o tema investimentos, e o que eu e Renatinha gostaria de comentar aqui antes, né, nessa prévia, é com relação a justamente, né, esse medo que todo mundo está vivendo, com relação aos investimentos, vamos falar das outras situações que são bem mais graves, mas em relação aos investimentos, o cenário está muito, muito complicado, muito incerto. É lógico que, em termos de bolsa de valores, né, existem empresas que se deram bem, que tiveram ótima valorização na cotação de suas ações, mas nós sabemos que tem aquelas que, ao contrário, né, estão passando por situações financeiras muito complicadas. Então, o que eu gosto sempre de lembrar, gente, a todos vocês, é que o mercado financeiro, seja de títulos ou de ações,
ele depende do que acontece no mercado produtivo das empresas. As empresas operam no mercado onde elas produzem e vendem um bem ou serviço. Então, tudo que acontece, a expectativa de lucro da empresa, o desempenho financeiro e econômico dela, tem a ver com as vendas, com a atuação dela nesses mercados. E nós vimos que essa Covid, essa pandemia, trouxe uma necessária medida de restrição de circulação das pessoas. Isso levou à redução do consumo e, consequentemente, da venda de vários setores produtivos, afetando futuramente a variação das cotações das empresas. Pois é, se a gente, acho que todo mundo aqui, Renata? Todo mundo conseguiu observar isso, eu acho, né? De mercadinho perto de casa fechando, de restaurante fechando, infelizmente. O que o senhor comentou é muito isso. Assim. Então, o que acontece na economia, na Bolsa, é reflexo do que está acontecendo aqui na nossa pandemia. Se a gente está com a economia, infelizmente, parada, a economia que a gente está conseguindo vender, a pessoa está ficando desempregada, isso tudo reflete na Bolsa também, né? De uma forma um pouco diferente. Eu até digo assim, que a recuperação da nossa economia, ela é muito mais lenta do que a recuperação na Bolsa. Vocês talvez acompanhem as notícias e escutam aí falando que a Bolsa pipocou, aumentou tantos por cento, né? E nossa economia não. Por quê? Porque não é, infelizmente, não é tão paralelo assim. Então, a gente percebe muito. Ô, Cio, como é que tu vê essa questão das empresas, esse impacto que elas tiveram na pandemia? Como é que tu vê esse impacto sobre as organizações? O que elas podem fazer para, de repente, tentar se reestruturar, se reorganizar, para tentar sair um pouco desse cenário? O que é que tu acha que eles podem fazer enquanto gestores aí? Porque, infelizmente, as empresas, a maioria são de pequeno porte, né? No Brasil e não tem essa preparação toda em gestão, né? A gente fala aqui que o pequeno empresário precisa muito do suporte. Então, ele pode, de repente, tentar fazer, aumentar uma saída aí para enfrentar esse cenário. Olha, Renata, existem duas lições. A interna, que cada empresa deve fazer na sua gestão, e aquele auxílio que, se vier do governo, seria muito bem-vindo. Na parte interna, a gestão de tentar antecipar novas demandas, novas necessidades dos consumidores. Né? Existem novos comportamentos, novos hábitos de consumo. Houve uma mudança muito radical, as pessoas ficaram confinadas em casa. Então, alguns setores cresceram bastante e aqueles que se anteciparam, que perceberam essa mudança, já correram para organizar sua produção, sua logística, para poder atender essa nova demanda. Então, vamos citar vários exemplos, aplicativos de delivery de comida, né? O e-commerce, empresas como a Magazine Luiza, a Amazon, as lojas americanas, então, elas se deram muito bem, estão se dando muito bem na crise da pandemia, porque elas se anteciparam e rearrumaram sua produção para atendimento dessa nova demanda. Outra lição, aí depende do auxílio do governo, crédito especial para as empresas, investimentos, sem investimento do governo, isenção fiscal, prorrogação de dívida, todas essas medidas que nós, economistas, né, de uma forma mais apropriada para falar, a gente tem cobrado do governo que dê realmente essa sustentação para a recuperação da economia do país. Sim, o caminho realmente é esse que tu falou, é estimular o consumo, né? Quanto mais a gente compra, mais a economia circula, mais se desenvolve. E isso é importante porque a gente está numa época, né, que pelo menos algumas pessoas estão segurando essa compra aí, estão tentando, quem talvez um pouquinho mais esperto, está olhando para o futuro, mais conservador que nem a gente, está tentando segurar as pontas porque não sabe o que vem por aí, né? Isso gera uma mudança em vários cenários, tanto na questão da própria produção e consumo, como a Silvana bem colocou, né? Então, se a gente compra menos, as empresas vendem menos, se elas vendem menos, elas empregam menos, então gera um desemprego muito grande. Esse desemprego, infelizmente, favorece mais ainda o consumo baixo, então vira uma bola de neve gigantesca que, se o governo não trabalhar estimulando o crédito, estimulando o consumo, dando conta de preços crescerem e se desenvolverem, realmente é um ponto muito para a gente ficar muito com o pé atrás. Por outro lado, isso também tem um impacto grande no mercado financeiro também, né? Porque esse investidor, essa pessoa que está aí com o pé atrás de gastar, ela vai investir. Então, ao invés de eu ir lá e comprar roupa, comida, sapato, casa nova, carro novo, eu guardo esse dinheirinho e vou procurar investir. Então, a gente vendo nos tempos,
né, um boom aí no mercado financeiro. Muita gente correndo para o mercado financeiro porque, opa, não é hora de gastar agora não, agora tem que sair investimento. E, infelizmente ou felizmente, os investimentos mais conservadores, mais seguros, estão rendendo muito pouquinho, e aí a bolsa acaba sendo... Perdendo para a inflação, negativo, taxa de retorno negativa. A poupança, Tesouro Selic, nem se fale. Então, a nossa única saída, assim, para ter uma graninha aí, um dinheirinho a mais, é correr realmente para a Bolsa. Isso, para a gente, é dois alertas. Por um lado, é muito bom, porque eu tenho novas pessoas investindo, eu estou crescendo no mercado financeiro no Brasil, que, infelizmente, ainda é pequeno, isso é um lado muito positivo. Mas, por outro lado, Sil, não sei se tu também concorda comigo, me gera muita inquietação ver novas pessoas entrarem na Bolsa, às vezes sem tanto preparo, às vezes sem tanto conhecimento. Verdade, e aí, de repente, o dinheiro que estava lá evapora, porque realmente evapora, e fica aquele desespero de, meu Deus, o que eu faço? Então, essa estratégia tem que ser muito bem pensada também, né? Mas você já colocou um ponto crucial. A bolsa, ela alterna, né? Valorização e desvalorização, sobe a pontuação, o Ibovespa sobe e desce de uma maneira muito rápida. Não tem uma sustentação de longo prazo. E se você for olhar o próprio Ibovespa, ele varia muito. O meu conselho, né, é sempre os investidores procurarem aquelas empresas mais tradicionais mesmo, né? Apesar da pandemia ter virado um pouco o foco, né? Tornando algumas mais atrativas no momento, talvez não seja a hora de arriscar todo o dinheiro em pequenas empresas, né, que estejam momentaneamente se dando bem. Eu ainda apostaria em empresas mais tradicionais, cujos ciclos de produção e de vendas, apesar de uma pandemia, ele seja mais uniforme, né, mais constante ao longo do tempo. Agora, quem gosta de arriscar, não faltam boas dicas. Eu quem creio que a professora não vai dar. Porque também depende muito do perfil, tá, gente? A gente fala assim, mas é muito do perfil de quem está investindo. Tem pessoas que toleram o risco muito. Então, você faz investimento em ações, em bitcoins, em fundos. Ok, mas tem pessoas que estão um pouco mais conservadoras. Então, o que a Silvana falou é muito importante. Se atentem. Primeiro, dica que eu dou, já dando uma dica, procurem primeiro conhecer a empresa que você está querendo investir, né? Seja investindo em ação, seja investindo em debênture, que é outro tipo de investimento. Procure conhecer o setor que ela atua. Como a Silvana falou, olha o ciclo de produção e consumo. Pois eu não quero, talvez aprofunde um pouco mais. Olha o balanço patrimonial, né, Ale? Olha a demonstração de resultado. Porque ali eu consigo ter uma leitura boa da empresa. E a partir daí eu posso fazer a minha decisão. Agora, claro que, lembrando sempre, eventos externos vão sempre impactar na empresa. Né? Então, eu tenho uma empresa, como a Silvana me falou, muito bem estruturada, muito conservadora, toda certinha, e de repente vem uma bomba como a pandemia, ou vem uma bomba como a Lava Jato, que foi na Petrobras, que desestrutura tudo. Então, sempre ficar ligado também no evento externo, no mercado, o que está acontecendo no mundo, que aí você consegue ter uma leitura talvez um pouco... Existem muitas variáveis para a gente observar em relação à empresa. É claro que o balanço patrimonial, ele talvez seja realmente o mais importante. Mas o diferencial, talvez, seja o investidor procurar outras informações, principalmente se essa empresa está investindo em tecnologia, se ela está atenta aos cuidados, às exigências de preservação ambiental. São fatores que pesam muito hoje em dia na imagem da empresa e, consequentemente, na sua expectativa de lucros futuros. Então, olhar o mercado, a concorrência, as regras do governo que mudam, as regras mudam. No Brasil, você não tem um marco regulatório constante, você tem mudanças, né, de acordo com a onda política. Então, isso para algumas empresas, isso é muito prejudicial. Então, o estudo tem que ser muito aprofundado. Não dá para arriscar um dinheiro, né, que a gente sabe que custa muito para a gente ganhar, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Investir na boa. É ficar consciente com relação ao que você está investindo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Raiane colocou, inovar é importante, realmente, antecipar as novas necessidades do seu público. Realmente, Raiane, a empresa que inova, ela sempre sai na frente. Ela tem um risco maior? Sim, porque a inovação, eu digo que é sempre um tiro no escuro. Pode dar certo como pode não dar. Mas ela dá um passo além. Então, de repente, ela pode ser pioneira em um produto ou um serviço, né? Eu falo sempre do caso da Uber. Quem é que imaginava que a Uber, que era uma startup minúscula, ia revolucionar o cenário de transporte público? Quem imaginava? Ninguém. Então, estar aberto à inovação é um ponto muito importante.
Se última pergunta aqui, eu vou passar para tu também, tá? Alan perguntou, que tipo de fontes confiáveis de informação devemos nos atentar? O que a gente tem que procurar aí para se atentar quando for fazer um investimento ou for procurar saber, conhecer melhor a empresa? Bem, o balanço é uma publicação pública, né, e oficial, não tem erro. Nós já tivemos problemas nos Estados Unidos, né, de fraude, maquiagem contábil, mas nós sabemos que no Brasil essa legislação ela é bem rigorosa. Os próprios Estados Unidos hoje também, eles já utilizam leis, né, de transparência, né, para evitar esse tipo de fraude. Então, o balanço sempre é uma boa fonte de informação e revista, a própria Bovespa, né, e eu gosto muito do Infomoney, Renatinha e a Alessandra devem conhecer outros também, Sim. Né, as próprias consultoras, né, que trabalham, que vendem, as corretoras, né, de valores imobiliários, eles são boas fontes de informações. Se você tem um conta numa corretora, as corretoras, elas normalmente mandam para você um resuminho sobre a empresa, isso é bem legal. Mesmo que você não invista, é bom ter um cadastro na corretora que você recebe um boletim semanal sobre o mercado, tá? Outra dica que eu dou, Alan, assim, como você falou, fica ligado nos canais de comunicação, as revistas oficiais que falam sobre o mercado financeiro, a própria CVM, a CVM é a Comissão de Valores Monetários, que é o grande órgão normatizador da gente no sistema financeiro, ela publica o que chama de informes ao mercado. Informe ao mercado é como se fosse um comunicado que a empresa divulga o que ela acha que é importante. Então, se a empresa fala assim, eu estou investindo lancei uma patente nova, ou eu vou lançar uma nova filial, ela faz um informe ao mercado, coloca. Você consegue ler um pouquinho sobre a empresa. Tá ouvindo? Eu caí? Voltei? Não, estamos ouvindo. Você consegue ler um pouquinho sobre a empresa para conseguir ter essa informação, tá? Outra coisa que eu sempre destaco, cuidado com o disse-me-disse, tá? Porque às vezes algum colega seu fala, a empresa tal é muito boa, a empresa tal está investindo, criando patente nova, aí você escuta o galo cantar e vai atrás do seu colega. Isso tem duas consequências grandíssimas. Primeiro, porque o perfil de risco do seu colega é o seu perfil é outro. Não é porque o amiguinho pulou da ponte, você pulou da ponte também, né? Já dizia minha mãe isso. Então, cuidado com isso. E o segundo ponto é que essa informação, quando chega para você, já é uma informação talvez velha. Então, você fala, vou investir nessa empresa porque ela está investindo em inovação, vai crescer o preço da ação dela por conta disso. Milhares de pessoas, tinha certeza, você não foi o primeiro a saber essa notícia. Milhares de pessoas já souberam disso, já compraram o preço da ação. Então, o que já tinha para aumentar, já aumentou. Então, ao invés de você comprar a ação... É aquela história, né? Os primeiros se dão bem, não necessariamente os subsequentes terão o mesmo rendimento, né? Exatamente. Então, assim... Outra coisa boa, né, Renata? É você pesquisar o site oficial também da empresa, né? As empresas têm seus sites oficiais, né? Então, você pode observar, elas publicam muitas informações, logicamente que todas as informações que constam lá no site, elas tendem a serem verdadeiras. E aí você pode acompanhar o desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento tecnológico, treinamento, a política de relação com seus trabalhadores, se a empresa está fazendo alguma campanha, né, de inclusão social, de sustentação ambiental, enfim, tudo que pode aumentar, né, o valor da empresa perante, né, todos os stakeholders, como a gente chama, né, fornecedores, investidores, trabalhadores, e todos aqueles que têm algum tipo de relação com a empresa. Se a empresa tem uma boa relação, de uma maneira geral, no mercado, ela tende também a ter a sua cotação da ação em bolsa valorizada. Claro que o grande X da questão é a expectativa de lucro futura. Se a gente tivesse bola de cristal, a gente saberia quais ações comprar. Pois é. A gente não tem que analisar, ficar ligado, esperto, de olho, que inclusive tudo muda. Inclusive tem uma pandemia do meio do caminho que, como o senhor falou, muda tudo. Puxando outro assunto, o senhor, também o que mudou nessa pandemia foi as transações financeiras, né? A gente tem o Pix, inclusive, que não sei se vocês estão ligados, mas o Pix começou a cadastrar... Eu quero saber sobre o Pix, professora Renata. Pode me explicar o Pix, por favor. O Pix, inclusive, começou a ser cadastrado
Ontem, gente, fiquem espertos, né? Como eu falei, assim, tem muita coisa nova acontecendo no sistema financeiro. O Banco Central e a CVM vem se atentando bastante, vem tentando agilizar um pouquinho a vida desses empresários também que estão castigados aí pela pandemia. E o Pix era para ser lançado no ano que vem, foi antecipado justamente por conta dessa vontade de estimular o comércio eletrônico, né? Estimular as transações eletrônicas que são tão importantes durante essa pandemia, né? Uma coisa que a pandemia mostrou para a gente é que a rede social, a internet, o comércio virtual realmente veio para ficar e veio com mais força ainda. Então, fiquem espertos, porque começou o cadastro ontem das chaves. Para quem não está habituado a falar do Pix, deixa eu voltar um pouquinho a fita. O Pix é o novo sistema de pagamento do Banco Central. Você vai poder fazer transferências para pessoas físicas sem custo algum, 24 horas por dia, de forma instantânea. Então, não tem mais aquele TED, aquele DOC, que eu tenho que esperar o dia útil para compensar, ou esperar 2 horas para compensar. Tá? Então, isso modificou. A gente consegue transferir, né, como mostra aquela propaganda do Santander, que foi muito bem bolada, né, da Xuxa para a Sasha. Faz em questão de segundos, tá? Então, fiquem espertos, está vendo o cadastro dessas transações agora. E o que é legal é que o Pix não é só isso. O que a gente está vendo na propaganda muito é essa primeira fase do Pix, que é a fase da gente fazer o cadastro para fazer o pagamento de contas, transferências de eu para a Silvana, por exemplo, ou pagar alguma conta. Mas o Pix vai muito além. Inclusive, daqui a alguns meses vão ser liberados, inclusive, o saque em algumas lojas. Então, você pode, por exemplo, ir num mercadinho e sacar dinheiro diretamente do caixa por meio do Pix. É coisa bacana. Você vai poder também pagar no futuro guias de impostos, parcela do carro, prestação do seu imóvel, tudo feito pelo Pix. Então, assim... Parece que vai ser, você vai poder, a gente vai poder utilizar o próprio celular, né? Fazer o Pix também. Isso, e nem precisa ter conta... Não precisa ter conta corrente, não. Se você não tiver conta em nenhum banco, você cria uma conta digital do Pix, com um custo muito baixíssimo, e você faz transferências por meio dele. Então, você cria uma conta digital, essa conta você tem que colocar saldo lá, com uma conta digital realmente, e faz transferências e pagamentos. Então, assim, pelo celular é super legal. O Pix é uma inovação tecnológica muito boa, realmente uma inovação maravilhosa, e tende a ser uma novidade, uma revolução no mercado de pagamentos eletrônicos. Muito boa. É muito bem essa mudança, né? É muito legal. Aldo perguntou aqui sobre a questão da CPMF. O Pix exatamente não é a volta da CPMF. A CPMF é um imposto aí que Paulo Guedes está tentando colocar para a gente. Na verdade, ele está fazendo um cenário geral. A gente está sem dinheiro, né? O Brasil está sem dinheiro para pagar as contas. Então, precisa se arrumar fontes de recurso e o imposto pode ser uma delas. Então, a ideia é que a CPMF venha para tributar as transações eletrônicas. Agora, claro que é uma questão muito interessante, porque eu tenho o Pix para deixar gratuito e talvez eu tenha um imposto para criar um custo. Então, o efeito para a gente realmente é complicado. A explicação é fácil. O Pix é uma consequência natural do avanço tecnológico do próprio Banco Central, né, e das mudanças bancárias, das instituições bancárias que investem sempre em tecnologia. E essa volta da CPMF é mais uma questão infeliz política, né? Isso, nós, obviamente, já pagamos muitos impostos. Exatamente. Chegou, né? Umbelina chegou. Boa noite, pessoal. Umbelina. Hernandes. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Renatinha, é tão bom conversar com você. Obrigada pelo bate-papo. Adoro, Silvia. Vamos agora conversar com Belina, que está aqui para conversar sobre o mercado de ações. Gente, obrigada. A gente volta a falar com vocês pelo chat, no final também da reunião. Estamos aqui acompanhando, né? A gente também quer aprender bastante hoje na reunião, na sua palestra. Obrigada, Alessandra. Fica à vontade. Professora Belina, boa noite. Renata, Silvana. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de participar junto a um grupo aí tão seleto, né, de queridos amigos, falando aí de um assunto bem bacana, né? Eu estava dando aula, Renata, e aí a aula terminou agora. Aí saí de uma, entrei na outra, acabei de terminar a aula aqui na graduação. Seja bem-vinda, obrigada por estar com a gente aqui. Vai ser muito bom te ouvir. Sempre.
E aí, no caso, é sobre mercado de ações, né, Ale? Como é que a gente vai, como é que você quer conduzir? Belina, pode ficar à vontade, os alunos... Opa, caiu aqui. Eu acho que a Alessandra caiu. Não, Deu uma travada, eu acho. Acho que sim. Pode ficar à vontade, Belina, e os alunos vão colocando as perguntas, a gente vai direcionando para você. Certo. A gente está tratando com alunos de qual período, Ale? Está variado, Belina. Tem participantes de fora, profissionais, estudantes da casa, de gestão financeira, de gestão de RH, de vários cursos. Administração. Certo. Tem gente certo? de dentro e gente externo também, né? Público interno e externo, é isso? Então, aí diante dessa grande miscelânea, né? Vou tentar abordar de uma forma que nem fique assim muito básico, né? Mas também não fique no nível muito hard, porque acho que tem que ser algo que contemple aí as duas propostas, né? Então, eu tinha até preparado o material, porém, eu não sei se vai ser mais adequado eu sair explicando, né, do que... E aí vocês vão colocando as dúvidas por conta da diversidade de público, né? Eu acho que fica melhor e mais fluido se a gente for conversando e pontuando os nossos assuntos, tá? Então, a única coisa que eu vou colocar aqui é um guia para mim, porém, nada que limite a nossa participação aqui de vocês, tá? Então, mercado de capitais é uma das plataformas, né, onde os investidores, né, e os tomadores, eles irão se encontrar. Na verdade, o mercado de capitais faz parte de um conjunto de outros mercados. Então, nós temos, didaticamente falando, a gente tem o mercado monetário, a gente tem o mercado de capitais, a gente tem o mercado de crédito e a gente tem o mercado de câmbio. Mercado de capitais, monetário, de crédito e cambial. O mercado monetário é onde a gente vai trabalhar ou negociar os títulos de dívida, né? E esses títulos de dívida são os títulos de dívida emitidos por governos, por jurisdições. E aí esse mercado ele tanto pode ser o interno, o nosso, onde a gente vai negociar os famosos títulos da dívida pública brasileira, como também você pode negociar os títulos da dívida pública internacional. Então, esse mercado monetário é aquele no qual o que será negociado são títulos de dívida emitidos por países, por jurisdições. Aí alguém pode perguntar, caramba, eu posso comprar papéis de dívida de outros países? Sim, você pode. Como que eu posso fazer isso? Existe alguma forma fácil? Claro, talvez não de forma direta, porém de forma indireta via fundos de investimento. Então, existem alguns fundos de investimento que são formatados em diversos bancos, tá, pessoal? Não é só em corretoras, não, em diversos bancos. E aí você vai investir em um fundo, né, um fundo de investimento, onde a carteira desse fundo ele é formado por títulos de dívida, tanto do Brasil, né, que são os famosos papéis do Tesouro, né, como em bondes, né, que é o nome que se dá para esses papéis, só que de outros países, são papéis internacionais. É rentável? Olha, para caramba. A rentabilidade é bastante alta, tem risco para caramba, porque é um binômio, né, Ale? É um binômio, Renata. Então, é aquele famoso risco-retorno. Dá para você investir em papéis do Tesouro, né? Não somente brasileiro, como também de outros países, dá. E qual é o risco, né, que eu estou inserido? Qual é o risco que eu estou imerso? Bom, é o risco soberano do país, né? O que é o risco soberano? É o risco daquele país manter-se de pé honrando seus compromissos, honrando justamente
seus papéis, seus títulos de dívida, né? Então, esse daí é o mercado monetário, uma excelente opção, inclusive, é uma proposta bastante interessante, porém, o risco também é bastante amplo, haja vista que nós estamos aí imersos em várias jurisdições, com suas diversidades políticas, com suas diversidades econômicas, com suas diversidades sociais. Então, esse é o mercado monetário. Mercado de câmbio. Mercado de câmbio é aquele mercado no qual a gente vai trocar moedas, né? E essa troca de moedas pode ser tanto para fins comerciais, como para fins turísticos, como para fins de investimento. É o preço da moeda, é a valorização de uma moeda em detrimento da outra moeda. Dá para investir em moedas e como dá. E você pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, você pode fazer isso comprando contratos, né? E aí, no caso, a gente vai estar falando especificamente do dólar. Você pode fazer isso comprando e vendendo contratos de dólar, tá? E aí você vai ter a rentabilidade daquela moeda, né? Como é que aquela moeda está se comportando no tempo. Ou você pode fazer isso também via fundos. Então, via fundos de investimento, você pode entrar no fundo cuja carteira é formada de moedas. E não somente o dólar, como também existem fundos aí, Renata, performados somente com o euro, tá? Tem rentabilidade? Ô, nega, bastante. Tem risco? Ixi, Maria, muito, né? E eu estava conversando justamente sobre isso na aula de mercado, ou de mercado de capitais, né? É muito mercado, nega. Eu estava dando aula de mercado de capitais na graduação da UFPE, né? Então, eu estava justamente falando sobre mercado, falando sobre risco, prêmio pelo risco. Qual que era a brincadeira? Então, eu falei assim, olha, o dólar já está bastante esticado. Esticado é um termo que a gente usa aí para dizer que ele está caro para caramba. Qual é a probabilidade? Ou seja, a Lê está com grana aí, está com 20 mil reais, quero investir, vou entrar no fundo de investimento atrelado ao dólar. Eu diria assim, então, Ale, presta atenção. O dólar já está muito caro. Para que você tenha uma excelente, uma boa, uma satisfatória rentabilidade sobre o dólar, ele precisa subir ainda mais, concorda? Porque a rentabilidade para quem está entrando agora vai se dar a partir do preço de agora. Então, se o dólar está valendo 5,80, eu nem sei. Ontem, domingo, estava 5,80. Hoje eu já não sei mais. Então, se ele está valendo 5,80, para que você ganhe, ele tem que ir de 5,80 para cima. O que é mais provável? Que ele vá de 5,80 para cima, que lhe permita ganhar, ou que ele corrija. Tá entendendo? Então, assim, aí a turma no meu chat, né? Não, é 5,59, Luquinha. E já chamei de Luquinha. Desculpa, Lucas. É porque eu tenho um aluno na graduação que se chama Lucas. E aí eu chamo ele de Luquinha. Você me perdoe. Como eu estava dentro de um chat, não faz 15 minutos, e ele é meu aluno, eu chamei de Luquinha. Me perdoe, viu, Lucas? Me perdoe, me desculpe. Intimidade é uma porcaria. Dê dinheiro, mas não dê intimidade. Então, o Lucas está aqui corrigindo a informação que baixou. Então, veja, eu nem tinha sabido disso, Lucas. Então, veja, ele estava 5,80 no domingo, tá? Então, era muito mais provável, e Lucas aqui colocou, que ele caísse do que ele continuasse a subir. E por que isso acontece? Porque o mercado, ele é formado por essas movimentações de preço. Então, quando ele sobe, quando o papel estica, ele corrige. Por que ele corrige? Porque é natural que as pessoas queiram realizar os seus ganhos. Então, de uma forma quase que automática, o próprio mercado barra a intensidade da subida para poder realizar ou corrigir, como você queira, e aí, nesse processo, ele cai. E depois ele volta a subir ou a descer, aí vai depender das externalidades. Externalidades são os fatores externos
que vão influenciar no preço do ativo, seja o dólar, seja o próprio papel do tesouro, sejam as ações. Então, o mercado cambial forma-se aí, então, o segundo mercado, onde o que será negociado são moedas. E o risco a que a gente está submetido são os riscos relativos às economias daqueles países lá, que estão dentro na moeda que a gente quer adquirir, que a gente quer negociar. O terceiro mercado é o mercado de crédito. Esse é o mais comum e conhecido, que não por esse nome, mas pelo nome de mercado de bancário, né? Mercado financeiro, que o povo chama mercado financeiro, mas o correto é mercado de crédito, que é onde vão ser negociados os produtos da rede de crédito, da rede bancária. Aí você vai ter toda a sorte de produtos bancários, fundos, CDBs, aquele troço lá, como é que chama? CAPs, títulos de capitalização, e outras coisitas mais, tá? Previdência e outras coisitas mais. Então, esse mercado, ele é um mercado de crédito, mercado bancário, onde o que você vai negociar ali são produtos. Qual que é o risco, né, que eu estou submetido? Bom, alguns produtos que são negociados, você está comprando o risco do banco, outros, o banco apenas intermedia, ele é um intermediador entre você e o produto. Exemplo, fundos. Né? Os fundos de investimento são produtos típicos do mercado bancário. Quando você entra no fundo cambial, você está submetido ao risco de câmbio da moeda. O que o banco está fazendo ali? Ganhando a parte dele, chamado taxa de administração ou como chama, Renata, quando ele consegue bater a meta e ganha? Performance. Então, o banco ele vai estar... a performance. Então, o banco ele vai estar ali intermediando e vai tirar o dele, tá? Outras vezes não, você está comprando um CDB, que nada mais é do que um papel emitido pelo próprio banco, você está sendo rentabilizado pelo banco e está comprando o risco do banco. Então, o mercado de crédito é aquele mercado no qual você vai estar negociando, comprando, investindo em produtos de bancos. Quarto e último mercado, praticamente no mercado de capitais, onde a gente vai agora sim negociar títulos e valores mobiliários. Títulos e valores mobiliários são aqueles que são emitidos por companhias abertas, listadas em bolsa. E aí a gente pensa aí, são as ações. Não são somente ações. Ações representam um dos papéis, um dos diversos e múltiplos títulos e valores mobiliários. Na verdade, títulos e valores mobiliários são papéis emitidos por sociedades anônimas, que pode ser vários, dentre os quais as ações. Agora, as ações são as popular, né? São as mais comuns, são as mais conhecidas, as mais discutidas, mas não são filhas únicas. Elas têm várias irmãs menos famosas, né? Porém, muito rentáveis, que vale muito a pena conhecer, tá? Muito bem, então, dito isso, quais são as empresas que podem emitir títulos e valores mobiliários que formam aí o mercado de capitais? São aquelas companhias, sociedades anônimas de capital aberto, né? Capital aberto são aquelas que estão listadas na B3, na antiga Bovespa, né? Na Brasil Bolsa Bovespa, Brasil Bolsa Balcão. Então, Balcão, Brasil, é muito nome, nega, para decorar. Muita sigla, falei não. Muita. BB3. BB3. B3. E aí, qualquer... não é legal porque é B4. Bota um outro B aí no meio e vai-se embora. Então, no mercado de capitais, né, só podem emitir títulos e valores mobiliários quem está listado na B3, né, quem está listado na Bolsa, que são as sociedades anônimas de capital aberto. E aí você pode emitir uma variedade de títulos, né, de valores mobiliários, dentre os quais as ações, mas não só elas. As empresas podem emitir debêntures, as empresas podem emitir CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, CRAs, certificados de recebíveis agrícolas, e além de outras coisitas mais, tá? Agora, claro, as ações são as mais
populares, porém nem sempre as mais rentáveis, tá? Ô, Belina, a gente está vendo muito esse boom agora de IPO, né? De empresas na bolsa entrando. Quem acompanha o jornal deve estar vendo bastante coisa assim, de muita empresa entrando na bolsa. A gente teve a PagMenos, a Avan está querendo entrar também, está dando ré agora. Tu acha que esse movimento assim de um boom, que para a gente é bom também, o mercado financeiro crescer um pouquinho no Brasil, tem a ver também com esses ingressos de pessoas novas na bolsa? Eu tenho novos investidores, então eles estão querendo pegar esse boom de novos investidores para conseguir dinheiro e fazer seus projetos, porque a gente não vê esse tanto de IPO, né? Como teve no ano passado. É uma coisa bem interessante pensando agora. Então, Renata, o que eu acho, assim, uma opinião meio tristonha, mas é o seguinte, né? O mercado, o povo brasileiro, a sociedade brasileira é uma sociedade rentista. Senhor, o que é uma sociedade rentista? Sociedade rentista é aquela sociedade que vive de rendimentos. E quem dá rendimentos são juros. E quem trabalha com juros é a renda fixa. Resumindo, a sociedade brasileira é uma sociedade que acostumou-se, tá certo, à renda fixa. Mas por que isso? Porque, historicamente, nossa taxa de juros é muito alta. Por que é tão alta, senhor? Porque nosso risco soberano é estratosférico. E por que ele é estratosférico? Por várias razões, que a gente não vai discutir aqui. Porém, nosso risco soberano, nosso risco país é muito alto. E para que aqueles papéis da dívida, que a gente falou no início, que formam o mercado monetário, para que aqueles papéis eles tenham condições de serem negociados, em outras palavras, para que um investidor topar, para que ele aceite comprar o papel do governo do Brasil, ele vai exigir que o retorno que seja dado sobre aquele papel seja compensatório o suficiente para cobrir os custos do risco, para cobrir o risco, né? Então, ele fala, eu invisto aqui no teu país, porém, eu quero um retorno à altura do meu risco. Por quê? Porque o Brasil tem um risco soberano muito alto, tem um risco país muito alto. E aí o investidor, para entrar, ele vai querer retorno. Consequentemente, posso fazer uma pergunta? Lógico, por favor. Em relação a isso, eu me lembro que o Brasil, momentaneamente, ele já conseguiu o grau de investment grade, uma época. Houve uma época aí atrás, tem uns. Se não me engano, foi no governo Dilma. Se não me engano, foi no governo Dilma. Né? E as empresas brasileiras, porque elas também podem conseguir esse mesmo grau. Não sei. E quais são as empresas mais recomendadas do ponto de vista dessa avaliação, que ainda importa, né? Embora tenha algumas críticas, né? O próprio risco país, as suas metodologias e o de empresa, o risco empresas. Quais seriam essas empresas no Brasil hoje, da Bovespa? Eu confesso que não estou por dentro, que seriam consideradas recomendadas por algum grau de investment grade? Então, eu vou dizer, mas que isso não seja por nenhuma hipótese considerada sugestão de investimento, tá? Por nenhuma hipótese isso é sugestão de investimento. Eu vou responder de forma objetiva a sua pergunta. Qual é o exemplo de uma empresa que tem um grau de investimento bom? Eu vou responder a isso. Isso não significa que eu estou dando sugestão de investimento. Então, por exemplo, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, a Vale, é uma empresa que ela tem o famoso AAA pelas 3 agências classificadoras de risco. A Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's. Então, a Vale é uma empresa que tem a certificação AAA das 3 empresas classificadoras de risco. Isso não significa que a Vale é uma empresa. Eu estou dizendo que a Vale é uma empresa que seja uma boa empresa para se investir. Eu estou dizendo que a Vale é uma empresa que tem um excelente nível de classificação de investimento, tá? E como é que eu sei disso? Porque o que acontece? A Vale ela também emite debêntures. E as debêntures, para serem emitidas, elas precisam ser certificadas quanto ao risco. E aí, quando a gente vai pesquisar essas empresas, que vai olhar
o nível de risco aonde elas estão inseridas, e isso é obrigatório para as empresas que emitem debêntures. Você chega lá e está de forma pública. O nível de investimento da Vale é AAA para as 3 empresas, que era o que o Brasil tinha lá atrás. Então, lá atrás, há uns 10 anos, eu acho, Renata, 10? 12? Sei lá. Tem um tempo. Então, lá tem. 8, 4. Foi bem rápido. Não durou muito tempo, não, investimento grade. Mas foi histórico. Lá atrás, foi lá atrás. Então, lá atrás, o Brasil era AAA pelas 3 agências classificadoras de risco. Porém, quando uma empresa classifica como baixo risco, que é o caso do AAA, ela vai estar olhando o papel de dívida do país. Quando eu digo que a Vale ela é AAA pelas 3 agências, é porque as 3 agências ranquearam e avaliaram os papéis de dívida da Vale. Então, a Vale, enquanto emissora de papéis de dívida, ela foi classificada como de baixo risco quanto ao papel. Ou seja, como é que se classifica isso? Via probabilidade de default de fluxo de caixa. Ou seja, como ela está emitindo um papel de dívida, qual que é o risco inerente? É de não pagar. Esse é o risco. Então, quando ela classifica quanto ao risco, ela está dizendo o risco é muito baixo, porque fizemos uma análise de fluxo de caixa e verificamos que a empresa tem amplas condições de honrar com os seus compromissos. E é exatamente isso que uma empresa de risco faz quando analisa um papel de dívida, quando emite um certificado de risco para o país. Ele vai olhar, o Brasil emitiu títulos de dívida, emitiu vários títulos de dívida. Então, a agência vai dizer qual que é, aspas, a liquidez do país. A liquidez é um indicador próprio para empresas, não se aplica ao país, mas fazendo uma analogia, tipo, qual que é o nível, a robustez financeira do país para honrar os papéis emitidos de dívida. E a gente foi AAA lá atrás. Hoje não mais. Então, o que acontece? Voltando. Como nós não temos mais esse nível de investment grade, como nós não temos mais o grau de investimento, como nós temos um risco alto, como nós temos muitos problemas econômicos, políticos e sociais, como a gente passa uma instabilidade muito grande para quem vem de fora, investidor potencial, ele faz, bicho, não bota meu dinheiro aí. Para eu botar meu dinheiro aí, você tem que me dar uma taxa de juros muito boa, do contrário, eu não vou. Aí, voltando à vaca fria, o que acontece? A gente se acostumou historicamente a ter uma taxa de juros muito boa, onde você pega seu dinheirinho, os 20 mil reais de Renata, ela bota isso em um belíssimo fundo de investimento de renda fixa, atrelado à taxa de juros, a Selic, que estava ali pagando seus maravilhosos 12%. E qual era o risco dela? 0. O que ela ia fazer da vida? Nada. Acompanhar capítulo de novela. E ela ia ser uma pessoa feliz. Qual o problema que ela ia ter na vida? Nenhum. Né? E isso é altamente confortável, porque o investidor ele é feliz sem problemas. Que não acontece na renda variável, tá? Esquece isso. Porque renda variável é um combo. Quando você investe em renda variável, automaticamente você tem que se atualizar todo dia, senão você pira. Né? Renda fixa, não. Renda fixa suave na nave. Você bota seu dinheirinho ali, frio. Só que, o que acontece? Aí, respondendo de forma objetiva a pergunta de Renata. Então, historicamente, a gente tem esse costume social da renda fixa. Nos momentos em que a taxa de juros suaviza, leia-se, cai, por alguns motivos históricos, por alguns motivos pontuais, diga-se de passagem, o que acontece? O rentista, acostumado com aquele percentual, né, de 10%, 12%, ele vai ver assim, não está dando mais 10, 12, está dando 4, está dando 2.
E aí o rentista vai dizer, ué, cadê meu dinheiro? Né? E aí ele vai ficar incomodado. Pô, meu dinheiro não está rendendo como antes. Mas óbvio que não. Não existe isso em canto nenhum. Não existe nenhum país do mundo que pague 10, 12% todo ano para o resto da vida. Existe o Brasil. Mas, assim, não é uma coisa, aspas, saudável. Um país não pode viver com uma taxa de juros médio da economia 12%. Não é uma coisa saudável. Quanto maior for a taxa... E aí, por que, Renata? Porque 10, 12% é uma margem muito alta para muitas empresas entregarem aos seus investidores. Quando eu falo margem, eu estou falando lucro sobre vendas, rentabilidade. Uma empresa fatura 100. Se ela entregar 10 de lucro, arretado, mas não são todas. Tem aquelas que entregam até mais do que 10, 12, 14, mas não são todas. Então, uma margem de 10% já está muito legal. Há quem entregue mais, claro, há quem entregue 20%, mas não é uma média nacional. Então, ali, uma margem média de 12, 14, está massa. Mas, imagina, então isso daí é a margem, é o que ela rentabiliza. Tá, beleza, mas por que eu vou investir numa empresa para ter lá estourando 14 se eu posso não fazer esforço nenhum, botar na minha renda fixa, assistir minha novelinha e tá lá na minha continha 14% todo ano? Para que eu vou me estressar? Então, historicamente, a gente não se preocupava com renda variável, mercado de ações, né? De jeito nenhum. Isso daí era cassino. Escutei muito essa expressão, cassino. Como se fosse um jogo, tá? Como se fôssemos todos viciados. Inclusive, já escutei também a expressão que era o jogo do bicho legalizado, jogo do bicho, imagina, jogo do bicho. Mas deixa para lá. Nos momentos em que a taxa de juros resfria, um investidor rentista, incomodado com o que está acontecendo com o meu rendimento, vai ter que olhar obrigatoriamente para o vizinho curioso do mercado de renda variável e vai dizer, bicho, eu acho que eu preciso pisar aí nessa terra para ver se eu consigo ganhar alguma coisa. Porque aí o mercado de renda variável aparece como uma alternativa válida. Por quê? Entregar uma margem maior do que 2% é mais fácil, né? Por que é mais fácil? Porque quem é 2%? 2% é a taxa média de juros da economia hoje. Então, é mais fácil você conseguir rentabilizar acima de 2% na renda variável do que os 12, 13 que estava sendo antes. Então, nesses momentos em que a taxa de juros média da economia cai, aquela parcela da sociedade inerte, acostumadésima à renda fixa, se mexe para ir para a renda variável. E é aí aonde mora o perigo. Porque eu vou chamar dos incautos. Né? Quem são os incautos? São os curiosos, são aqueles que, né, estão olhando assim, compra ação, como quem está comprando bolacha na padaria. Como é que você compra bolacha na padaria? Moça, me vê aquele pacote ali. Não, quero outro. Aí vai lá e compra. Infelizmente, a educação financeira que eles estão buscando não é uma educação sólida, é uma educação comercial, voltada para trade. Então, compra e vende. É uma educação voltada para investimentos altamente agressivos, muitas vezes não compatível com a performance financeira do investidor. Às vezes, o investidor não tem a característica de risco agressiva e é induzido, levado a investir em investimentos que têm altas estratégias internas que ele desconhece. E ele vai entrando sem saber, porque a promessa é de juros muito altos, que aí relembram aquelas altas históricas da Selic, e ele acha que é possível, mas não é bem assim. Então, ele compra produtos, ele não sabe nem o que é que está comprando, e entra.
Porque aqueles produtos são performados com altas estratégias internas que ele não conhece, mas ele entra, tá? Formado aí no mercado de renda variável, no mercado futuro, que ele não está nem sabendo para onde é que vai, mas ele entra, ele vai entrando, né? Porque o que ele quer é qualquer coisa acima do que 2%. Só que 2%, que é a taxa média de juros, só está existindo porque a nossa economia está muito ruim. Então, qualquer coisa acima de 2, tipo 3, 4, já está 10, já está massa. Você vai olhar, aí o que acontece, Renata? Não, vai para fundos cambiais, 40% acumulado. Sim, eu sei. Para quem entrou lá atrás. Se você for entrar agora, você vai tomar um fumo que você não queira saber. A mesma coisa foi o ouro também, né? Quem entrou lá atrás pegou uma valorização gigantesca. Hoje o ouro já está caindo. Então, assim, isso me preocupa muito, porque as pessoas. Houve esse boom, como você bem colocou, né? Das pessoas correr para a renda variável para buscar um rendimento maior. Isso é legal, porque a gente está colocando novos investidores, mas eu vejo também muitos investidores despreparados, sem conhecer o mercado, que escuta o galo cantar e vai atrás. Esse negócio de day trade mesmo é o que eu mais escuto. Acho que toda aula minha alguém pergunta sobre, professora, como é que eu faço day trade? E me dá um mini infarto no coração quando eu escuto isso. Porque virou, eu digo que é o novo coach, o day trade. Porque todo mundo agora quer ser, todo mundo escutou, tem a promessa de ganho gigantesco, então é bom realmente ficar muito atento a isso e estudar bem o mercado, né? O primeiro passo realmente é buscar conhecimento para que você possa ter um conhecimento básico para poder investir no mercado. Eu acho que é legal você estar disposto a investir, mas primeiro dá um passo atrás, conhece o segmento, conhece a empresa, conhece como funciona para poder seguir. Exatamente, Renata. E assim, investigue antes de investir, né? Quando eu falei isso hoje. Eu falei, quando você vai comprar um carro, você pesquisa pra caramba. Quando você vai comprar um computador, você investiga pra caramba. Vou comprar um celular. Você também vai estudar. Por que quando você vai comprar ações, por que você não vai estudar um pouquinho? Por que você não investiga antes? Por que você não olha com... Porque o problema também que eu vejo, que eu percebo, é o imediatismo. O povo quer muito para hoje. Muito para hoje não existe. Esquece isso, isso não existe. Não existe eu quero ganhar muito hoje. Cara, isso daí com todo respeito, isso daí é magia negra, isso não existe. O que existe? Formar uma carteira consistente, bem preparada, que te proteja dos próprios riscos do mercado. Porque a prudência é irmã do bom senso. Então, assim, ninguém está dizendo que você tem que ganhar pouco. Não, ganhe bastante. Agora tenha bom senso. Cuidado com o que você está fazendo, porque do mesmo jeito que o dinheiro vem, ele vai. Se você tiver numa estratégia de muito risco, tá? Você está no fio da história, porque o risco é uma coisa que você não controla e acontece de forma muito rápida. Às vezes não dá tempo de você sair. Como você viu, o dinheiro já foi. E você estava no meio e perdeu tudo. Tá? Questão de trade, que eu estou vendo aqui no bate-papo, questão de trade assim, é interessante, claro que é interessante. O mercado só funciona por conta dos traders, mas entenda, não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que tem tempo para fazer, e para que a gente consiga obter rendimentos no trade, você tem que ter uma coisa chamada horas de prática. Não é assim, não é para hoje. E aí, como em tudo na vida, existem muita gente oportunista. Rapaz, o pessoal estava sendo oportunista na época da pandemia, com o álcool em gel. Imagine para... Tu tá entendendo? O povo quer saber... O povo, infelizmente é assim que acontece. O povo é oportunista. Então, a taxa de juros a 2%. O povo tudo doido por dinheiro. Chega um cara e diz assim, eu vou te dar a oportunidade de você ganhar 2% ao dia. Oxe, eu quero. Né? Mas será? Presta atenção. Né? Então, então, voltando aí. Então, por que
está tendo esse boom de empresas? Porque o povo entra no mercado de ações, no mercado de capitais, de renda variável, mas não sabe exatamente o que é que está fazendo. E tem muita gente que não acha assim que vai encontrar um papel mágico e esse papel mágico ele vai te levar, é que nem o tapete do Aladim, sabe? Sempre voando. Não é assim, não existe tapete do Aladim aqui. Entendeu? Assim, existem empresas que têm atividades econômicas, que têm faturamento, que têm lucro e que têm retorno. Pronto. Quando você investe em ações, você não está investindo, você está investindo em empresas. Então é só prestar atenção onde você está botando seu dinheiro, né? E cuidado com essa coisa do fácil, do rápido, do muito. Isso não existe. Não existe. Você precisa ter cuidado. Na aula do mercado de capitais, Renata, eu me identifiquei com você. Porque eu cheguei para os meus alunos hoje e eu falei assim, olha, eu vou dar para vocês os fundamentos para que vocês investam com segurança no mercado de capitais. A gente vai ler gráfico? Vai. Mas eu não vou trabalhar aqui com grafismo. Eu não vou formar grafista. Eu me recuso, eu me nego. Não acredito, não é por aí. Gráfico é bom, é massa. Para saber o momento de entrar e o momento de sair. Agora, não me peça para eu ficar pesquisando aquelas figuras esquizofrênicas que vocês veem nos gráficos. Eu não sei fazer aquilo. Eu não vou fazer aquilo. Eu me recuso a ensinar. Quer estudar gráfico? Pague um curso. Pode pagar. Professora Belina, tem até a sombra, né? Uns gráficos de sombra que eu também me recuso a entender. Vai te danar, aquilo ali é macumba, não dá para mim, não. Eu costumo dizer aos meus alunos, uma receita muito simples, né? Que eles observem o que a empresa vai fazer, o plano estratégico da empresa. O que é que ela vai fazer com aquele dinheiro que ela vai, obviamente, ela recebe, né, no mercado primário, né? Então, aquele dinheiro é para fins de investimento produtivo. Então, vão acompanhar qual é o plano estratégico que a empresa vai fazer, planeja fazer, e acompanhar, né, realmente a execução do plano estratégico para poder decidir. Eu acho que é bem mais interessante, né, para não entrar nesse imediatismo e nessa ilusão de que vai ficar rico do dia para a noite. Exatamente. E outra coisa, estuda os índices, bicho. Né? Por que existe análise fundamentalista? Para você estudar os fundamentos. Vai atrás, pô. Agora, dá trabalho, óbvio, e demanda tempo. Então, duas coisas que ninguém quer ter. Nem trabalho, nem gastar tempo. Né? Então, o investidor que entra no mercado financeiro, mercado de ações, sem esse conhecimento básico, do qual a senhora falou perfeitamente, vai olhar o plano estratégico, vê o quão endividada está essa empresa. Vê qual que é a perspectiva dela, qual que é o cenário produtivo dela. Vê quem são as outras empresas que estão com ela no mesmo segmento. Verifica. Será que não tem uma mais interessante do que ela? Porque quando você investe, você não está investindo na empresa. Antes, você está investindo no setor. Então, numa perspectiva primária, primeiro você tem que saber em qual setor econômico eu quero investir meu dinheiro. Eu quero investir construção civil, eu quero investir em elétricas, eu quero investir em bancos, eu quero investir saúde, pague menos, eu quero investir, sei lá, no que eu quero investir. Eu tenho que, você entende? Eu tenho que saber onde eu quero colocar meu dinheiro. E aí, é que tá. Sabe qual é o grande detalhe? A nossa sociedade não tem esse costume de estratificar segmentos e olhar. Não tem. Porque isso requer conhecimento, requer tempo, requer estudo. Quem é que quer perder tempo? Ninguém. Então, o que o pessoal quer? A Silvana aqui colocando as empresas pertencem a um setor, Silvana. As empresas fazem parte de um setor econômico. Às vezes aquele setor econômico está muito bem, outras vezes está muito ruim. E você nem sabe. Você não está nem aí. Você bota o dinheiro nela porque ela fez um IPO, vou botar porque eu quero pegar crescimento para lá. Bicho, presta atenção. Né? Vê onde é que tu está botando o teu dinheiro. Será que esse setor vale a pena? Então, isso requer realmente que a gente, primeiro,
Mude os hábitos. Como assim? Vai ter que começar a ler. Nosso país é um país de pouquíssima leitura. Pouca leitura não combina com o mercado de ações. É totalmente incompatível. Significa que, para que nós sejamos, Renata, ainda na sua pergunta, um país onde seja costume e seja natural investir na renda variável, a gente tem que mudar o hábito. Nega, porque sem leitura, a gente não consegue investir em renda variável. Porque a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar as notícias econômicas, tem que acompanhar as notícias políticas, tem que acompanhar as notícias internacionais. Ou seja, tem que pegar o jornal e ler. E não é um jornal. Né? Então, a gente vai ter que parar de fazer um monte de coisa para priorizar outras coisas. E a gente quer fazer isso? Eu não sei. Na renda fixa, isso não é necessário. Mas na renda variável, é. Pergunte a alguém que investe em renda variável de raiz. Pergunte quanto do tempo dele, aspas, ele perde, aspas, só devorando notícia. Pergunte. Porque eu conheço vários. Raiz, tá? Porque esse pessoal que entra para surfar não me interessa. Eu quero saber uma pessoa que investe, o famoso investidor. Pergunte quanto do tempo dele ele passa se informando. E não é tipo vendo jornal ABC, eu ia dizer o nome do jornal aqui, mas nem posso. Não é vendo noticiário da noite. É de fato se informando. E não é por um canal, por vários. Então, isso daí requer o quê? Que a pessoa mude de hábitos, abrace a leitura, abrace a informação, seja crítico, né? Ganhe consciência política, ganhe consciência econômica, aprenda a separar o joio do trigo. Aí, nega, tu tá entendendo? Renata, voltando à sua pergunta, como é que você vê isso? Eu digo, com tristeza. Eu sei que não é uma coisa permanente. Isso se chama uma onda. Infelizmente, gostaria muito, mas muito, que a gente tivesse essa mudança de cultura, que a gente tivesse uma capacidade mais crítica, mais argumentativa, que a gente se informasse mais. Não, olha, repito, e aí nós temos pessoas extremamente competentes que eu estou enxergando aqui na minha frente, que podem me garantir isso. Não dá para você investir em renda variável acompanhando novela reprisada. Não dá. Não dá. Ou você se inteira das coisas e aí você começa a ter uma outra postura mais proativa, ou do contrário, esquece. Né? Aí o que acontece, Renata? A turma não quer sair do bem bom, quer investir na renda variável e aí começa a comprar os pacotes. Entendeu? Os tapetes de Aladim, que promete voar até... Começa a subir nos pacotes no tapete de Aladim e só Jesus. Por quê? Porque não quer estudar, porque não quer pesquisar, porque não quer se informar. Ou então segue, né, alguma página de blogueiro financeiro, que eu acho o trabalho de blogueiro financeiro super importante para comunicação, para divulgação, mas pega a receita do bolo e quer replicar. Escuta alguém falar que a empresa tal é boa, que o investimento tal é bom, e replica aquilo e acha que vai ter o mesmo resultado. E isso é um risco muito grande também, né? Porque está contando que vai acontecer aquilo. Eu acho muito importante. Eu torço para que esse movimento desses novos ingressantes valha, que pelo menos alguns continuem no mercado financeiro, a gente não sabe. Mas eu também fico muito receosa com o risco que esses investidores estão correndo nesse mercado, né? Porque quem está atento. Mas quem está seguindo, né? Como eu falei, efeito manada, quem está seguindo os outros, uma hora realmente vai escorregar. E não vai ser pequeno tombo, não. Por isso é bom ficar realmente atento às informações. Exatamente. Então, assim, eu olho com cautela, né? E com tristeza, né? E assim, a coisa vai durar. Só, bicho, eu não sei dizer. Não sei até quando a gente vai ficar com essa taxa de juros. É um momento muito difícil para a gente estar dizendo assim, vai melhorar, vai piorar. Eu não me arrisco, eu não dou nenhum pitaco, tá? Como é que eu estou fazendo? Eu estou tentando, ao máximo, estudar sabe aquela estratégia assim, de guerra, para ver onde é que dá para colocar e
né, com uma certa cautela, porque eu invisto na renda variável ali. Mas, assim, dentro daquela categoria conservador, moderado e agressivo, na renda variável eu sou conservadora. Dentro da renda variável, eu não sou uma maluca. Quando eu falo maluca, assim, deixa eu contemporizar, eu não faço qualquer coisa com o meu dinheiro, né? Então, assim, eu para investir, eu namoro a empresa, tem todo um processo de, né? Eu vou namorando, eu sou contadora, isso me dá uma certa facilidade de ler as demonstrações. Então, tranquilamente, baixo o balanço, vou olhando as notas. Eu já tenho um certo setor que me agrada, então eu já sou acostumada com aquele setor. Então, por ele, eu caminho com mais facilidade. Vou para outro setor, tenho certa dificuldade, confesso, sou acostumada com aquele ali eu já entendo. Então, eu vou trafegando por aquele setor. Aí, a tamanho da minha carteira, minúscula, pouquíssimas ações escolhidas a dedo, e aí eu vou trabalhando com ela. Você compra e vende? Lógico que não tenho nem tempo, nem saco. Então, nenhum nem outro. Então, eu compro e guardo, compro, guardo, compro, guardo, compro, guardo e vou deixando. Entendeu? Quantas empresas? Pouquíssimas. Ali, ó, é minha carteirinha singela, entendeu? E vou por ali, vou olhando as notícias, vou acompanhando a manada só com os olhos. Entendeu? Como a gente ensina mercado de capitais, a gente vai estudando setor por setor e por aí a gente vai caminhando. E tudo bem. Aí, assim, a senhora condena quem? De jeito nenhum. Não estou aqui para condenar ninguém, não. Eu estou aqui apenas para dizer o seguinte: filho, quer entrar? Entre. Mas saiba onde você está pisando. Outra coisa, você precisa ter o perfil compatível com a estratégia. Se você tem um perfil que dá match com a estratégia, assim, bora. Vai ser feliz, né? Qual é o melhor investimento do mundo, Ale? É aquele que lhe deixa dormir. Ponto. É o melhor investimento do mundo. É aquele investimento que você consegue dormir. Pronto. Esse é o melhor para você. Nenhum outro. Esse é aquele que você deixa seu dinheiro lá e você dorme. Se é renda fixa, se é renda variável, se vai dar rendimento mais do que 2%, se vai dar um rendimento abaixo, vai dar um rendimento de 1,5%. Mas você não está dormindo? Pronto. Então, ali é que é o melhor para você. Renda variável é para quem está disposto a ter rendimento, renda variável, rendimentos variáveis. Sobe e desce e esteja preparado. E está tudo bem, faz parte do jogo. Né? Então, é mais ou menos por aí. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, para a gente... Mas, assim, o recado que eu queria dar era mais ou menos esse ali. Eu queria perguntar à professora uma coisa. Professora Belina, eu fico pensando, por que as empresas, eu vou falar do Brasil, né, que é o nosso caso, não investem, não motivam os seus trabalhadores a comprarem ações da empresa? Eu tenho a impressão que ninguém melhor do que eles, porque eles conhecem a empresa, eles podem até se animar, porque vão ganhar com a valorização da empresa como um todo, das ações, em rendimento, a produtividade maior. Por que no Brasil não existe uma política assim voltada para... Minha princesa, pense numa pergunta bem feita. Resposta. Porque, para isso, você sabe que a história, né, a história econômica do Brasil, ela é muito engraçada, e ela, nem de longe, mas nem de muito longe, ela passa pela a história evolutiva do mercado de capitais. O mercado de capitais, ele nasceu na Europa, então, mais particularmente, né, na localização geográfica, porque assim, lá na era mercantilista, lá na Europa, o que acontecia, né? Você tinha o dinheiro, a mercância, para ela render, você tinha que pegar um naviozinho, descer a África e aportar na Índia, que era a antiga 25 de março. Aí você saía da Índia com um barquinho cheio de bugiganga,
voltava pela África e chegava na Europa cheio de quinquilharia, né? E ali você pintava a miséria. Só que, para que o barquinho saísse da Europa, arrodeasse a África, chegasse na Índia e voltasse, havia um risco altíssimo do barquinho naufragar no meio do caminho, porque não tinha GPS. Então, os barquinhos naufragavam. E cada barquinho era um mega dinheiro investido. Aquelas empresas não estavam mais conseguindo capital nos bancos para financiarem as navegações. Então, o que acontece? Elas tiveram que ir para um plano B, porque nenhum banco queria aportar dinheiro naquilo ali que parecia literalmente um barco furado, né? Os bancos não queriam topar esse risco. Então, as empresas de navegação, elas literalmente decidiram ir ao mercado lê-se sociedade, e pedir diretamente ao mercado que financiassem as, né? Como? Aceitando novos sócios entrarem no negócio e financiar o projeto. E assim surgiu o mercado de ações, pela necessidade de um financiamento alternativo ao crédito bancário, que não topou o risco, ou não topava o risco de colocar dinheiro nesses empreendimentos, né, nessas grandes navegações. Ponto. Assim surgiu o mercado de capitais. Necessidade real de financiamento de empresas em alternativa ao sistema financeiro tradicional, banco. Volta para o Brasil. O Brasil, quando ele foi descoberto, encoberto, enfim, né, como você queira chamar, né, o que aconteceu? Veio Dom João para cá, né, com as caravelas chegando, foi descoberto o Brasil, etc. e tal, e colônia, Brasil colônia. Então, o Portugal não tinha a menor necessidade, nem queria que se desenvolvesse absolutamente nada aqui, porque era colônia extrativista. Então, somente para extrair e mandar para Portugal. Quando Dom João foi embora, né, então, assim, não tinha necessidade nenhuma de financiamento de empresa nenhuma, não havia essa necessidade, não tinha essa cultura de financiamento. Então, o que aconteceu aqui? A gente desenvolveu, as indústrias que haviam aqui era do agro, eram os coronéis, era o café, né? Então, era no sul do país, notadamente, né, principalmente lá, e aí o agro, a indústria agrícola era a base. E essa indústria agrícola, de quem era? Dos antigos coronéis. E quem eram os coronéis? Eram os apadrinhados do rei, do antigo imperador. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, historicamente, a nossa sociedade, ela não passou pela necessidade do financiamento alternativo que deu início ao mercado de capitais na sua essência. O banco que foi criado aqui no Brasil, o Banco do Brasil, o objetivo dele era captar recursos e entregar a coroa, só. O Banco do Brasil não tinha nenhum outro objetivo preciso que não fosse esse. E quem era amigo do rei tinha acesso ao crédito. Então, os amigos do rei, que automaticamente eram aqueles a quem o rei dava as terras, as capitanias, que eram os possuidores da terra, ganhavam a terra e o dinheiro. Porque não eram amigos do rei, do imperador, né? Não é assim que foi a sociedade, não foi sendo formada. Então, não existia risco, nem alternativas. Porque estava lá quem tinha dinheiro, tinha terra, quem tinha terra tinha acesso ao crédito, uma sociedade escravocrata, então não tinha que pagar nada para ninguém, quem tinha dinheiro, tinha terra, tinha escravo, tinha banco, tinha tudo. Então, a gente não teve essa necessidade do dinheiro alternativo como foi a origem. O tempo passa, e aí chega a década de 1950, 1960. A lei das sociedades anônimas, ela é de quando? 6.404, de quando? 64. Exatamente, 76, não? 6.404 de 76. 6.404, a lei das sociedades anônimas é a lei 6.404 de 76. 1976.
Quantos anos ela tem? Faça as contas. Ela tem menos de 50 anos. Entendeu? A lei que rege as sociedades por ações, que é a base do mercado de capital, tem 50 anos, menos que 50 anos. Aí, respondendo agora objetivamente, me desculpe por ter feito esse floreio todo. Por que os empregados não têm acesso às ações? Porque as empresas brasileiras, historicamente, elas se desenvolveram com a cultura do fechado. O coronel, na sua essência, o dono da terra, o dono do dinheiro, o dono do banco, o amigo do rei, o amigo do imperador, o amigo do prefeito, ele não quer saber de ninguém ali. É dele. Quando houve a abertura econômica lá atrás, década de 60, chegaram as primeiras multinacionais aqui no Brasil, há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, vai lá que seja. Quando aquele pessoal chegou aqui, olhou para o lado e falou, ué, vocês não têm mercado de ações? Aqui é limitado. Como assim? Não tem mercado de capitais? Imagina quando chegou uma Johnson, quando chegou uma GE, quando chegaram as primeiras multinacionais no Brasil, que foram criadas naquele modelo da busca do capital alternativo, alternativo no bom sentido, fugindo no mercado bancário, buscando dinheiro diretamente. E quando você busca dinheiro no mercado, na sociedade, você tem que abrir. Ninguém vai botar o dinheiro ali sem saber o que está fazendo, quem é a empresa. Daí vieram as primeiras auditorias, surgiu lá. As auditorias externas surgiu na Europa. Ninguém vai colocar dinheiro numa empresa se ela não tiver contas abertas. Agora transfere para o Brasil colonial. Né? Quem é que quer saber de abrir empresa? Imagina, ninguém abre nada, a informação é aqui, é minha. Governança zero, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Então, quando vieram as empresas multinacionais para cá, foi um choque cultural. Que danada é isso? Que país doido é esse? Né? Como é que pode? Vocês não têm mercado de ações? Não. E como é que é aqui? Banco. Sim, mas e se eu não quiser ir para banco? Dane-se. Não, não pode. Tem que ter uma bolsa de valores. E aí foi criada. Então, a bolsa de valores aqui, lembra do iPad? Para que serve um iPad? Um tablet. Para você... Ninguém sabia para que servia um tablet. E o tablet foi... toma aí. Foi criada uma necessidade. Vai ser agora você tem um tablet. Sim, mas eu vou fazer o que com isso? Te vira, vai jogar paciência nele. Você está entendendo? Então, assim, o mercado de capitais é meio um tablet há 20 anos atrás. Usa aí. Assim, mas o que eu faço com isso? Mesma coisa. E ainda é meio assim hoje, né? Porque o mercado de crédito ainda é super importante no país. A gente vê as empresas recorrendo ao banco, mas não ao mercado de capitais. E as pequenas empresas nem se falam. Pequena empresa tem pouquíssimas, conta nos dedos que tem na bolsa, porque recorre ao banco. Né? E aí, respondendo agora, por que as empresas não deixam os funcionários fazerem parte? Porque elas não querem abrir o capital. E por que elas não querem, Silvana? Porque não é cultura. E por que não é cultura? Porque a gente não foi formado. Muito obrigada. A gente não teve essa formação alternativa no bom sentido. Não teve, não foi assim. É tipo mercado de capitais, para muita gente, é tipo um tablet. Ninguém sabe para que serve direito, mas é bonitinho. Então, vamos aqui jogar paciência aqui. Entendeu? Temos algumas perguntas aqui, Belina. Oi. Tem mais uma pergunta aqui de Jonatas, que ele pergunta. Belina, boa noite. Estou entrando no mercado de ações agora. Gostaria que me falasse um pouco sobre o tentador mercado variável day trade. Se possível, né? Seria viável? Então, Jonatas, não é questão de ser viável ou inviável. É uma questão de preferência e risco, né? Day trade é um mercado no qual você vai comprar e vender ações numa velocidade muito rápida e que tem que ser uma compra e uma venda muito bem pensada. Por quê? Porque você está ali num intervalo curtíssimo e você vai estar surfando no gráfico. Então, você tem que, letra A, estudar gráfico.
Letra B, ter bala na agulha, porque para você trabalhar no day trade não é com R$ 50 que você vai fazer isso, esquece, porque o custo é muito alto de você comprar e vender. Então, existe o custo aí da negociação alto, que para que você supere aí, você tem que ter uma rentabilidade muito alta, e para que isso aconteça, tem que ter bala na agulha. E outra coisa, mas tudo bem, se você tiver esse tempo, tiver bala na agulha, disposição para o risco, segura na mão de Deus e vai. Né? A gente vai estar aqui em oração por você, e eu espero que você ganhe o dinheiro que você merece. Né? Lembrando que você precisa de tempo. E se você tem esse tempo, vá com Jesus, que né, Nossa Senhora vai lhe guiar, e tenhamos fé que você vai ficar muito bem, muito rico e ficar muito feliz, que é o mais importante. Ô, Belina, existe uma piada que fala que day trade ganha dinheiro ensinando os outros a virar day trade. Que ganha dinheiro fazendo curso e não investindo como day trade. Conheço vários Complicado, que ganham muito dinheiro, porque o curso de day trade não é barato, viu? Um curso de day trade caríssimo. É caro. A gente não está condenando. A questão é que você tem que estudar muito bem isso. Então, assim, como você falou, leva um tempo para você criar maturidade e criar conhecimento, né? Exato. Então, assim, você faz um curso hoje, paga lá, sei lá, R$ 5.000, R$ 10.000 no curso. Amanhã quer investir, vai pegar e bomba? Vai, né? Então, assim, tem que ter muita experiência e também muito cuidado com quem você vai fazer esse curso. Porque a gente está vendo, virou uma onda, assim, de day traders, de professores de day traders gigantesca, que é bom ficar realmente atento. E assim, não espere que você vai recuperar o capital investido em 2 semanas, tá entendendo? E assim, para investir com day trade, tem que ter um pouquinho de bala na agulha. Então, assim, tem que ter um capital que você se predispõe a investir, e que tudo bem se você perder. Né? E que tá tudo bem se você ficar sem aquele capital. Então, é um capital livre e disponível. Né? Se você... E não é assim, R$ 50. Esquece os R$ 50, não vai rolar. Aliás, mercado de ações nenhum rola com R$ 50. Então, R$ 50 você vai fazer outra coisa com esse dinheiro, menos investir em ações. Então, o investimento, a brincadeira, o playground do mercado de renda variável é mais caro. Ainda tem isso. Né? Então, é um investimento que não é tão barato e que requer um pouco de conhecimento para entrar. Então, assim, dá para fazer? Dá. Eu não tenho ainda esse dinheiro. Beleza, bota numa renda fixa bacana, que renda fixa também não é lixo. Bota numa renda fixa bacana, espera chegar num determinado montante e vai para a renda variável, com calma e com segurança, né? Com calma. Mas, Jonathan, você me perdoe se eu falei de forma... desculpa, eu não quis de forma alguma desmerecer, entendeu? O profissional eu tenho vários e grandes amigos que fazem isso, e eu brinco mesmo, porque quem é da linha fundamentalista, que é meu caso, quem é da linha racional, quem é da linha tem calma que a gente chega lá, quem é da linha, bicho, tu estudou esse papel, quem é da linha, cara, tu leu o balanço, quem é dessa linha, e que é uma linha mesmo, é uma tendência, é uma postura, quando olha para a outra vertente, né, fica meio que assustado. Do mesmo modo que quem é day trade, quem lê gráfico, quem é grafista, olha para o fundamentalista e faz cara feia, né? Acha que a gente é bobo, que a gente perde muito tempo, que a gente podia ganhar muito mais. Mas entenda, são perspectivas. A gente tem perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, renda variável. Porém, a gente encara a renda variável de uma perspectiva diferente. Quem é fundamentalista? Você tem um pouco mais de cuidado, a prudência lhe acompanha de mais perto. Você consegue encarar o tempo sem tanta ansiedade, porque para você o tempo é uma coisa natural. E no longo prazo, todas as ações são rentáveis, claro, de boas empresas, né? Empresas saudáveis. Então, no longo prazo, são todas rentáveis, no longo prazo, né? Então, e quem é day trade quer o hoje e o agora.
não está muito preocupado com o futuro, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, nem pensar, né? Então, são perspectivas diferentes sobre o mesmo mercado. Pronto. A pergunta de Tayane, gostaria de saber se as professoras teriam alguma recomendação de livro para quem está na graduação e quer começar a se aprofundar no mercado financeiro e, posteriormente, fazer uma especialização na área. Renata, diga aí um livro que você... Pode colocar aqui nas sugestões, né? Tem aquele de Juliano Pinheiro, né, Renata? Não sei se tu conhece. De Pinheiro tem de mercado de ações. Deixa eu pensar aqui. Porque eu sou da corrente fundamentalista também. Então, os livros que eu leio são livros de balanço, de Asaf, é bem por aí. Então, assim, eu indico você, primeiro, tente aprofundar um pouquinho sobre leitura de demonstrações contábeis, análise de indicadores. E aí o livro da Asaf Neto é bom, o livro do Gitman é muito legal para isso, o livro do Pinheiro também fala sobre um pouquinho disso. Então, acho que é bom criar essa base aí. Tem muita literatura que eu vejo o pessoal indicando, que eu digo que é literatura motivacional, tá? Que não é muito minha praia, não. Então, tem muito livro que estimula você a fazer investimento, mas acho que se você quer uma análise mais aprofundada, eu acho que é legal. Nas turmas do Google Classroom, quem está comigo, de vez em quando eu posto algum material, ou uma matéria, ou um PDF que fala sobre o tema, algum livro em PDF que eu tenho. Não sei se quem perguntou é aluno meu, mas eu coloco na sala. Prometo que eu coloco materiais que eu tenho, para vocês ficarem atentos também. Certo. A Daninha está perguntando aqui, eu queria saber se agora, mesmo com o dólar que está em alta, se ainda vale a pena investir no mercado de ações internacionais, como o SP500. Mas uma coisa não está relacionada à outra, tá? Mercado de câmbio é um, mercado de renda, né, de capitais é outro. Investir em dólar é uma coisa, é um tipo de risco. Investir em ações do mercado americano, que é o SP500, é outra história. Vale a pena? Então, veja só, meu conselho, tá? Primeiro, tente investir no seu próprio mercado, que já é, por si só, um trabalho bastante salutar. Assim, você vai ter que se investir no mercado americano, o ideal é que você entenda ou conheça minimamente a economia americana. Você vai estar exposto ao risco americano. Estou dizendo que é melhor, nem que é pior. Meu conselho, investigue antes de investir. Ou seja, quer investir no mercado americano? Então comece a entender como é que está a economia americana, né? Comece a compreender o que é que está acontecendo, comece a saber como é que estão os movimentos por lá, ver o histórico. Você tem que entender, inclusive, qual que é o retorno médio das ações no mercado americano, entender a forma de tributação que você vai estar exposto, entender como é que você pode fazer isso por lá, as corretoras, o custo de se investir no mercado americano. Então, é você quem vai montar a carteira de ações, ou você vai comprar uma carteira de ações que já existe, você vai entrar num fundo de investimento que investe. Então, tem várias variáveis que você precisa entender isso daí, tá? Então, é bom estudar um pouquinho. Rayane colocou aqui, professoras, é muito caro também para abrir capital. Acho que esse custo deixa as pessoas receosas também. Acho que no caso caro não é barato não. O mercado de capitais não é barato para ninguém, nem para quem entra, nem para quem investe. Nem para quem coloca o papel para vender, nem para quem investe. Deixa eu abrir mais. Carla, Umbelina, boa noite. Você comentou sobre a análise de índice para a compra de ações. Quais índices, na sua opinião, são mais importantes para a tomada de decisão? São 4 grupos, né, que eu analiso. Indicadores de endividamento, de rentabilidade, de liquidez e os próprios indicadores fundamentalistas, que são alguns índices específicos voltados para o próprio mercado mesmo. É um conjunto de 4 grandes índices que eu estudo.
Liquidez, endividamento e rentabilidade, que é o clássico de análise de balanço, e o próprio conjunto de indicadores de fundamentalismo, payout, yield, lucro por ação, patrimônio líquido por ação, são alguns indicadores específicos do mercado. E esses indicadores, a maior parte é o que a gente utiliza para analisar a perspectiva do gestor financeiro, né? Eu acho que quem cursa gestão financeira aqui já deve ter visto com a lei, liquidez, rentabilidade, é o mesmo, só que eu vou analisar a perspectiva do investidor, né? Então, você tem que olhar se a empresa consegue pagar suas dívidas, se o endividamento dela está alto, está baixo. Isso também me ajuda a criar uma visão da empresa que eu possa avaliar um pouquinho e tomar uma decisão a partir daí. Então, a gente tanto utiliza para quem é gestor financeiro, administrador, como também para quem quer ser investidor também é legal, porque a gente consegue ter essas duas visões também, né? Isso. Lucas falou aqui que você contextualizou para a Silvana, Umbelina, o contexto histórico, aí os fatos históricos, e ele quer saber, nesse ponto histórico, o porquê de trazer à tona a renda variável. Seria isso, Lucas? Se você quiser falar melhor, se quiser ligar o áudio para perguntar. Aqui, os fatos históricos que da base. Não está bem clara aqui a pergunta. Não, Lucas? Eu acho que ele está perguntando sobre a questão do que a gente não tinha bolsa, não foi? Acho que foi esse o caso. Me diz se eu estou correta, tá, Lucas? Que você comentou que a gente não tinha bolsa de valores e aí no Brasil colonial não tinha. Eu acho que ele quer saber qual o fato histórico que motivou a criação da bolsa da renda variável aqui no Brasil. É isso? A entrada das multinacionais. Foi a entrada das multinacionais aqui no Brasil que fez o start, né? Porque quando elas chegaram aqui, a maioria, a totalidade delas são sociedades anônimas, né? E aí, quando elas vieram para cá, como é que vocês fazem aqui, né? Então, foi assim que veio, feito o tablet. Toma aí para tu brincar. É legal ver, né, como o mercado externo estimula a gente, né? Que a gente não vai por conta própria, vem alguém de fora e faz aí, toma, agora te vira. Lucas, a professora Belina respondeu que é uma questão cultural do Brasil não incentivar, por isso não incentiva os trabalhadores a comprar ações. Não vai incentivar a resposta dela foi essa, e por isso que ela trouxe um resgate histórico. Esquece isso. Não vai rolar, não. Aldo está perguntando aqui se as eleições nos Estados Unidos podem alterar os mercados de capitais no Brasil. No Brasil, não só no Brasil, não. A maior economia do planeta. Brasil e mundo. Brasil e mundo. Por isso que está todo mundo esperando a resenha. Né? Porque a maior economia do planeta, a partir de um ou de outro que ganhe, vai ter todo um processo aí de mudança ou continuidade de alianças, de política externa, de investimentos, enfim. Pode atenuar ou aumentar a recessão econômica mundial, dependendo do novo presidente. Com certeza. Isso daí não tem nem estresse. Eu estou rezando já. Estou rezando para ele sair. Oremos. Sinto muito. Oremos. Se a oração servir, estou no cordão. E, pessoal, mais alguma pergunta? Não, Belina. Eu acho que não. Silvana, Renata, tem mais algum ponto? Não, eu acho que foi bacana. Eu queria agradecer. Fala, Renata, primeiro. Sim. Pois é, eu achei muito bacana, Belina. E outra coisa que você comentou logo no início, a questão do risco Brasil, né? Que a gente tem um risco alto, e eu me preocupo também com relação à renda fixa. A gente viu essa fuga da renda fixa motivada pela baixa da taxa Selic, mas me preocupa também um país com risco tão alto, com a inflação aí querendo dar alguns pequenos sinais.
a gente manter essa taxa de juros baixa. Isso é uma preocupação também que eu tenho, assim, porque é uma taxa de juros básica que talvez não condiza com o risco que a gente está tendo aqui no país, né? Então, existe, inclusive, já se fala do risco do calote da renda fixa, que eu não quero falar sobre isso para não assustar ninguém, mas existem alguns comentários já nesse sentido. Então, é bom a gente ficar esperto. Eu acho que eventos como esse é legal para a gente difundir as ideias, passar a educação financeira, que é tão importante, conversar sobre esses temas, porque a gente realmente tem que ficar ligado e pisar com os próprios pés, né? Eu acho que a lição que a gente tira daqui é essa. Cada um tem que realmente estudar, fazer as capacitações. Nos cursos de gestão financeira, a gente aborda um pouco esse tema também com os alunos, mas também muito assim, muita coisa é do seu perfil de investimento e daquilo que você quer realmente seguir e estar atento às informações do mercado e estar atento aos indicadores, como a Brenda bem colocou. Tá, gente? Então, eu agradeço bastante pela participação, acho que foi muito proveitoso para a gente, acho que a gente conseguiu aproveitar muita coisa daqui, não é não, Silvana? Pois é, eu costumo brincar com Renata, que eu sou economista e defendo, acima de tudo, o mercado produtivo, né? Que o mercado financeiro, para mim, seja qual das vertentes, ele tem que servir apenas de apoio para o crescimento da economia, que realmente é quem gera emprego e renda, é o mercado de produção, onde as empresas atuam. Professora Umbelina, muitíssimo obrigada, foi uma aula extraordinária. Já conheci a senhora de vista lá da UFPE, quando fui professora substituta. Meus alunos lhe adoram, meus alunos de contábil lhe adoram. E eu tenho o livro da senhora, mas em breve eu vou pedir a sua assinatura, tá bom? Por favor, tá? Um outro momento ao vivo. Muito obrigada, foi uma aula, foi show. Deus te abençoe. Obrigada. Todos nós, né, estamos de parabéns aqui. E numa próxima aí a gente está junto para contribuir, trocar conhecimentos, aprender, porque esse assunto não se esgota, né? Esse assunto é um crescente e ele é mais do que necessário, porque estamos falando de dinheiro, saúde financeira, né? Que a gente precisa ter, exatamente, tem que ser muito bem construído. Pronto, muito obrigada, Umbelina, pela disponibilidade sempre, pelo apoio, né, pela parceria de sempre conosco. E foi um prazer ter você aqui. Foi uma aula, como a Silvana disse, uma aula histórica aí também do mercado. Os alunos aqui estão elogiando, agradecendo também. E é isso. Espero que tenha sido aí um momento bem gratificante para todos. E agradeço demais.